Provérbios capítulo 21, 31, um versículo somente que já está projetado. Diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Vamos ler todos juntos? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém? A tua vitória vem do Senhor. A tua vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Nós agradecemos a Ti por essa palavra nesta noite. Tua palavra que é viva, que é infalível e que é eficaz. Que ela possa produzir os efeitos que estão propostos para ser produzidos no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, Pai. E que nada venha impedir que os teus filhos e filhas nessa noite recebam a tua palavra e pela tua palavra tenham vitória. Vitória total em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar estranhando eu estar todo bem vestido assim, né? É porque eu tive audiência no fórum. Eu ia trocar de roupa. Eu falei, não, se diante do juiz eu fui todo bonito assim, porque diante do rei, dos reis, senhores, às vezes eu vou colocar o banco, eu vou ficar com a mesma roupa. Jesus merece mais do que ele, né? Então eu falei, vou ficar com a mesma roupa, né? Seria uma afronta para Deus, eu tirar essa roupa e colocar uma roupa qualquer. Vou ficar com a roupa. Queridos, queridas, essa palavra que Deus me inspirou ainda agora à tarde, fala sobre o cavalo. Cavalo, nos tempos antigos, era sinal de poderio. Os reis possuíam muitos cavalos para que eles pudessem enfrentar batalhas. E quanto mais um rei ele possuía cavalos, mais era considerado poderoso o exército dele. Não só os cavalos, como também as carruagens, carros de ferro, que a Bíblia fala, que eram carruagens que tinham grossas lâminas, cortantes em suas laterais, que praticamente trucidavam os inimigos de guerra. O próprio Deus falou para Salomão e Davi que eles não se apoiassem em cavalos, que eles não tivessem muitos cavalos, para que eles não colocassem a confiança nos cavalos, mas sim em Deus. Então o cavalo nos tempos antigos sempre foi sinal de poderio, sinal de força, sinal de que o exército era forte. Só que a palavra do Senhor diz, no texto que nós lemos, que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Isso para nós sabermos que a nossa vitória, ela não depende de recursos humanos. As vitórias as batalhas que nós travamos na nossa vida, no dia a dia, não dependem de recursos humanos, não dependem da nossa força, não dependem de outra coisa senão do Senhor. Muitas vezes nós confiamos que nós temos um bom médico, ele vai resolver aquele problema que estamos passando, e confiamos no médico. Outras vezes dizemos, não, meu advogado é bom, ele vai resolver aquela causa para mim e vai ter vitória. Hoje aconteceu mais um fato interessante. Deus, ele está me ajudando muito. Ele sabe que eu sou limitado, poucos recursos, acabei de me formar agora. Muitas vezes eu preciso pedir ajuda para outros advogados para me orientar, que o doutor Fabrício que congrega aqui com a gente, eu peço muita orientação para ele. E mais interessante, que as causas estão vindo e eu tenho obtido vitória. Muitas vezes sem precisar nem abrir a boca. No primeiro processo que eu peguei, que foi o da igreja, uma causa de um imposto ITBI, que a prefeitura cobrou da gente quando nós compramos a propriedade,
Ganhamos a causa, que deu mais de R$10.900 a causa da igreja, que era o valor dos 7.000 bens atualizados há 5 anos atrás. Ganhamos a causa sem eu precisar de ir na audiência, porque o juiz decidiu por ele mesmo sem audiência. Deus tem dado as vitórias só na caneta, só nas petições, naquilo que a gente escreve. Porque hoje também é a mesma coisa. Eu estava defendendo um cliente contra a Vivo, por ela ter incluído o nome dele indevidamente no SBC e Serasa, um contrato que ele nunca fez com a Vivo. E eu fiz a petição inicial, eles contestaram, eu fiz a réplica, e o juiz marcou a audiência exatamente para hoje à tarde. E eu fui, me preparei tudo, fiz o estudo, estava na ponta da língua tudo que eu ia falar. Aí chegou lá, deu 3h30, o juiz muito simpático olhou para ele e falou: doutor, tu tá com sorte, não tem ninguém da Vivo aí. Aí eu dei uma risadinha pro meu cliente, sorte nada, né? Pensei, é Deus, né? Não é sorte não, é Deus. E fiquei ali, ele falou: vamos esperar mais 5 minutos para ver se aparece alguém. E aqueles 5 minutos a gente ficou ali, fiquei torcendo, não vem ninguém. Porque seria mais fácil, né? Ganhar sem abrir a boca. E deu 5 minutos, não apareceu ninguém. O juiz foi lá na porta, chamou: empresa telefônica, Vivo, alguém aí? Ninguém, a Vivo estava morta. Olha, doutor, eu vou dar a causa ganha para vocês. Eu sei que você está pedindo muito, eu tinha pedido 28 mil para o meu cliente. Mas ele falou: mas eu vou dar 9 salários mínimos, tá bom? 9 salários mínimos, 9.000 e poucos reais. Tá bom. Olhei para o cliente, ele falou: tá bom, aceito. Quer dizer que a vitória, o cavalo se prepara para a batalha. Nós nos preparamos para as batalhas da vida, achamos que, olha, eu vou ganhar, porque eu me preparei, porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu tive mérito. Aí Deus faz diferente, fala: não, eu vou dar a vitória de outra forma. Eu vou mostrar que o poder é meu, tudo que eu falo, a vitória vem do Senhor e não do cavalo que se prepara para a batalha. Então, essas duas vitórias vieram assim, para que eu pudesse saber que o mérito não é meu. Sou um mero advogado que está iniciando carreira, não tem mérito nenhum. E Deus deu exatamente 2 vitórias contra 2 causas difíceis, porque a primeira era contra advogados concursados, especialistas da prefeitura, e a vitória veio assim de uma forma inesperada. A segunda vitória, tinha 2 advogados no processo, eu estava lutando contra 2 advogados. Um japonês de um escritório de advocacia muito conceituado em São Paulo. Eu falei: esse japonês não vai ser fácil, o cara é velho de OAB, pelo número da inscrição dele na OAB. Eu falei: esse cara, porque ele fez uma contestação à minha petição de 30 páginas, escreveu 30 páginas contestando aquilo que eu havia dito na inicial. Mesmo assim, eu não me intimidei, fiz uma réplica curta, uma réplica de 6 páginas, e eu creio que aquilo lá deve ter pesado bastante. O juiz olhou, analisou, e falou: olha, vou dar causa ganha para vocês em 9 salários mínimos, porque é o teto máximo que eles estão dando para danos morais, né? Então, queridos, o que a gente aprende com isso? Quando nós temos lutas a travar nessa vida, não devemos estar preocupados, pensando: o que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que eu vou alegar, como eu vou sair dessa, como eu vou me defender disso, como eu vou enfrentar aquele exame médico, como que eu vou enfrentar aquela mesa de operação, como eu vou lidar com esse problema familiar. Como? O cavalo pode se preparar para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo pode se preparar para a batalha. Nós podemos ter todos os recursos desse mundo, muitos cavalos, cavaleiros, carros de guerra, mas tem um detalhe: a vitória não vem dos nossos recursos, a vitória não vem da nossa sabedoria, a vitória não vem dos nossos méritos, mas a vitória vem do Senhor. Tem um texto ainda
que diz assim, olha só que interessante. Salmo 20, versículo 7. Quem achar, pode ler. Salmo 20, versículo 7. Ainda falando em cavalos. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. O que diz aí? Olha. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha só. Alguns confiam em carros de guerra. Outros em cavalos. Olha o cavalo aí de novo. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É nele que nós devemos confiar, no nome do Senhor. Não em carros, não em carros de guerra, não em cavalos, não em cavaleiros, mas no nome do Senhor. É Ele que nos dá vitória. É Ele que nos faz triunfar. Mais textos que falam contra os cavalos e a favor de Deus. Quem pode ler Deuteronômio 17, 16? Deuteronômio 17, 16. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, ou quinto livro do Pentateuco. Deuteronômio, que quer dizer repetição das leis, 17 e 16. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Olha só que interessante. Quando o povo de Israel escolheu um rei, escolheu ter rei, Deus determinou estatutos para o rei. E nesses estatutos, uma das ordenanças, uma das diretrizes para o rei, é que ele não procurasse ter muitos cavalos em seu exército. Para quê? Para que ficasse patente e notório a todos que as vitórias eram dadas por Deus, e não pelo poderio dos cavalos. Deus queria que o seu povo, o seu exército, fosse diferente das outras nações. Outras nações se apoiavam em cavalos, em carros de guerras, em cavaleiros. Mas a nação de Israel devia confiar somente no Senhor, e não nos cavalos e nos carros de guerra. Segundo o livro das Crônicas dos Reis, capítulo 16, versículos 7 a 12. Hoje nós vamos fazer um exercício de procurar textos na Bíblia, né? Sabe onde fica o segundo livro das Crônicas? Depois dos livros de Reis. Então tem primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo livro das Crônicas. Os livros das Crônicas podem ser livros meio cansativos de ler, mas são livros bons, fala de relatos de guerras, relatos da vida dos reis. Crônicas é a história dos reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos 7 a 12. O que diz? Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, ao mesmo tempo, oprimiu alguns dos povos. Eis que sucessos de Asa, tanto os primeiros
estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente aos seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Esse rei Asa é famoso, muito conhecido nas brincadeiras de pegadinhas, perguntas capciosas dos concursos bíblicos, né? Tem aquela famosa pergunta: quem foi a mulher da Bíblia que criou Asa? Aí todo mundo fica pensando: mulher da Bíblia que criou Asa? Ora, foi a mãe do rei Asa. Não criou asas de voar, mas criou o seu filho chamado Asa. Então, a famosa mulher da Bíblia que criou Asa foi a mãe do rei Asa. Mas, brincadeiras à parte, esse rei Asa é um exemplo de pessoa que não confiava no Senhor, sempre confiando em recursos humanos, sempre confiando no poderio dos cavalos. Uma certa vez ele foi guerrear e pediu ajuda ao rei da Síria, que tinha muitos cavalos e carros de guerra. Aí Deus ficou bravo com o rei Asa, falou assim: olha, Asa, a vitória era para ser de vocês, se você não tivesse confiado nos carros e nos cavalos da Síria. Você não devia ter feito isso, Asa. O meu exército, o meu poderio seria suficiente para ganhar essa batalha. E aí o Senhor diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha só que bonito esse versículo, grife aí na sua Bíblia, porque é uma promessa para você: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Olha só que bonito, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para ajudar, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente ao Senhor. Olha a recompensa para você se você se dedicar totalmente ao Senhor. O Senhor passeia os seus olhos sobre a terra para descobrir onde está alguém que se dedica a Ele, onde está alguém que busca a Ele, onde está alguém que dedica a Ele o seu coração. Essa pessoa que o Senhor vai ajudar e vai fortalecer. Olha como é importante, hein? Se dedicar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir ajuda, pedir socorro ao Senhor. E outra vez, Asa também deixou de mostrar sua confiança ao Senhor. Ele terminou os dias dele com uma enfermidade nos pés. Dessa enfermidade ele não sarou e veio a falecer. Por quê? A resposta: porque ele confiou nos médicos e não no Senhor. Sabe aquela pessoa: não, eu tenho um médico bom, ou esse médico, toda pessoa que ele pega, ele cura, esse médico resolve. E a pessoa vai e confia no homem, confia nos recursos humanos e deixa de confiar no Senhor. Esse é o maior pecado que a gente comete, sabe? Deixar de confiar em Deus para confiar no homem, confiar em recursos humanos. Não faça isso, confie no Senhor. Se o seu médico for bom, fala: olha, meu médico é bom, mas quem vai dar a vitória, quem vai dar a cura é o Senhor. É o Senhor que vai estar com as mãos sobre ele. Ó, meu advogado é dos melhores, mas é o Senhor que vai mexer lá nos processos, vai tocar o coração do juiz. É Deus que vai dar a vitória. Amém? Amém. Nós temos que confiar no Senhor e não nos recursos humanos. Tem outro texto, Salmos 147, 10. Salmos 147, versículo 10. Salmos 147, versículo 10. Pode ler o 10 e o 11, por favor. Não se deleita na força do cavalo, e se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Olha que lindo. Eu vou ler numa outra tradução na linguagem de hoje. Olha que bonito. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem,
dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Olha que bonito. Gente, esse último versículo, grava aí na sua Bíblia aqui, Fael. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Você tem depositado a sua esperança no amor leal do Senhor? O que é o amor leal do Senhor? É o amor que não falha, é o amor que não decepciona, é o amor que não é infiel, é o amor leal. Então o Senhor se agrada daqueles que depositam a sua confiança no amor leal do Senhor. O Senhor não se agrada dos cavalos, o Senhor não se agrada da ligeireza dos pés dos homens, mas Ele se agrada daqueles que depositam a sua confiança no amor leal de Deus. Confie no amor leal de Deus, Ele é a nossa vitória, amém? Outro texto, Eclesiastes 9:11. Falei que a gente ia ler bastante versículo. Eclesiastes 9, estou falando sobre cavalo, né? Eclesiastes, eu nunca dei esse estudo legal, achei legal. Eclesiastes 9:11. Eclesiastes 9:11. Olha que interessante também esse versículo. Pode ler. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda os prudentes a riqueza, nem dos entendidos a favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Olha só, isso aí é para você que se acha fraco, incapacitado, sem recursos, sem força. O que a palavra de Deus está dizendo? Não é dos ligeiros a carreira. Eu vou ler na tradução de hoje. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, o tempo e o acaso pertencem a todos. Em outras palavras, esse versículo casa muito bem com aquele outro da palavra que diz assim: as coisas, olha, Deus escolheu as coisas insignificantes, as que nada são, as fracas e as desprezíveis, para envergonhar as que são. Você deve conhecer exemplos de pessoas assim, que sem força, sem condições, sem recursos, sem nada, conseguiram vitória. Enquanto outros, com toda a preparação, com muito estudo, com muito gabarito, não conseguiram vitória. Por quê? A oportunidade, o tempo e o acaso pertencem a todos. Sabe aquele famoso ditado? O sol nasceu para todos? É isso, para os justos e injustos, né? Aí alguém completou esse ditado e disse assim: o sol nasceu para todos, mas a sombra para aqueles que merecem, para aqueles que plantam uma árvore, né? Mas a verdade é que o tempo e o acaso pertencem a todos. Qualquer um pode dobrar uma esquina a qualquer hora e encontrar o destino certo para a sua vida, né? Pertence a todos isso aí. Outro texto, Isaías 30, 1-7, olha que lindo, Isaías 30, 1-7. É bom você guardar esses versículos, anotar, gravar aí. E é muito bom a gente estar relendo, nos fortalecendo, nos instruindo, nos animando, nos edificando esses versículos. Isaías 30, 1-7. Olha essa advertência. Esse é um dos ais do Senhor contra a nação de Israel. Isso aí é importante para a gente.
O que diz? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força do faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram em Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e da angústia. De onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as córcoras de camelos os seus tesouros, e um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso, clamai acerca disto. No estarem quietos será a sua força. No estarem quietos será a sua força. Olha que bonito. Em outra tradução diz: no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vós assim não quiseste. Olha só, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Deus está fazendo uma dura advertência contra o povo de Israel por eles irem buscar socorro no Egito. Quem era o Egito nos tempos antigos? Era os Estados Unidos de hoje, uma nação forte, poderosa, sobressaía sobre todas as outras nações. E muitas vezes, em situação de perigo, os israelitas iam no Egito buscar socorro, iam no Egito buscar ajuda. Faltou comida, corriam no Egito. Tinha uma luta difícil a travar, iam no Egito buscar cavalos, soldados, exércitos para se aliar com eles. Faltou recurso? Vamos no Egito. Ou seja, em vez de buscarem ao Senhor, buscar ajuda, socorro em Deus, iam buscar auxílio, socorro no Egito, em homens, em recursos humanos. Aí Deus falou: olha como eu chamo a nação do Egito. No versículo 7 aqui na minha tradução está assim: por isso eu chamo o Egito de monstro inofensivo. Um monstro inofensivo. O seu socorro é totalmente inútil. Nisso tudo a gente está aprendendo o quê? Que Deus gosta quando a gente coloca a confiança nele, e não nos homens, e não em recursos humanos. Nunca confiar em recursos humanos, em armas de guerra, mas confiar no Senhor, porque o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Do 15 ao 17, o que diz? O mesmo capítulo, Isaías 30, do 15 a 17. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: louvando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis. Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte. Olha só. Novamente o Senhor diz: no vosso sossego, na vossa confiança estaria a vossa força, mas vocês não quiseram.
não quiseram descansar e confiar, preferiram buscar socorro no Egito. Preferiram dizer, não, nós vamos fugir a cavalo. Aí o Senhor está dizendo, 1000 de vocês fugirão diante da ameaça de 1. E diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Olha, a pessoa com todos os recursos humanos, com todas as armas de guerra, sem o Senhor, é capaz de 1000 homens fugir de um só. Vou repetir. 1000 homens, com todos os recursos, com todos os armamentos, com todas as condições, são capazes de fugir de 1. 1000 fugir de 1, sem o Senhor. E todo um exército é capaz de fugir de 5 homens sem a ajuda do Senhor. E o contrário é verdadeiro. 1, com a ajuda do Senhor, pode ferir a 1000. E 5 pode derrotar um exército inteiro. Lembram-se de um exemplo disso? Sansão feriu 1000 homens, ele sozinho, com a ajuda do Senhor. Agora, sem a ajuda do Senhor é o contrário. Um homem, aliás, 1000 homens podem fugir de 1, sem a ajuda do Senhor. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Outro texto, já vamos terminar. No mesmo não. Agora no capítulo 31, também de Isaías, versículo 1, o que diz? Isaías 31, bem pertinho. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavalheiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Esse versículo também é muito forte. Esse ai, quando o Senhor fala ai, é um ai mesmo, de doer, de causar lamento. Olha, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Busque a ajuda do Santo de Israel, busque a ajuda do Senhor, e não confie nos recursos. Agora eu quero fazer uma pergunta: qual a melhor maneira de buscar a ajuda do Senhor? Qual a melhor maneira de buscar socorro do Senhor? Oração. Na oração. Quando a gente ora pouco, isso quer dizer que a gente está buscando pouco a ajuda do Senhor. Quando a gente ora bastante, isso quer dizer que nós estamos buscando bastante a ajuda do Senhor. Agora você pode medir quanto você tem buscado socorro em Deus e quanto não tem, através da sua oração. Em quem nós temos confiado mais? Nos médicos, nos remédios, nos tratamentos, nos recursos humanos, nos homens poderosos ou em Deus? Dependendo do tempo que você passa em oração, é o tempo que você busca socorro em Deus, amém? Nós estamos orando aqui todos os dias pela manhã, era para ser uma semana de campanha, estamos estendendo, todos os dias das 8 às 9, tem aparecido uma, eu sei que muitos não podem, mas tem aparecido uma pessoa, 2, quando tem 2 está batendo recorde. Hoje tinha uma pessoa só, muitos podem. Então venha orar, venha buscar a força do Senhor, venha buscar o socorro, venha buscar auxílio. Eu sempre oro de manhã: Espírito Santo, Deus, dirige o meu dia, dirige os meus atos, meus passos, dai vitória, Espírito Santo. Vamos juntos vencer esse dia. E assim a gente obtém vitória, né? Vitórias das mais inesperadas. Interessante. Mas se você não pode vir buscar o Senhor aqui, ore na sua casa. O mesmo efeito é que muita gente não consegue orar em casa porque o telefone não deixa, a campainha não deixa, os filhos não deixam, o cachorro não deixa. Mas se você puder orar em casa, ore. O tempo que você se dedicar a Deus em oração é a vitória que você vai ter, é o que você está confiando no Senhor.
Outro texto, ainda em Isaías 36, 6 a 10. Olha quantos versículos falam sobre cavalos em Isaías. Isaías 36, 6 a 10. O que diz? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber no Egito que se alguém se apoiar nele, se entrará pela mão, ele a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse ao Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis. Continua, pastor. Até o 10, por favor. Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor. Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavalheiros para eles. Como não podendo tu botar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu Senhor, confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Olha aí, quanta advertência em Isaías sobre o povo de Israel que confiava em carros e cavaleiros. Deus aí está comparando o Egito com um bordão de cana quebrada, em que eles tentavam se apoiar, mas entrava pelas mãos. O que é um bordão de cana quebrada? Vocês pegam uma vara, um pedaço de madeira, para fazer de bengala. Só que essa bengala, em vez de apoiar vocês vão se apoiar nela, ela se quebra, e a lasca dessa bengala espeta na mão. O que é isso? É o Egito, aquele em que Israel estava confiando. Em vez de servir de apoio, estava ferindo as próprias mãos deles. Então isso acontece muitas vezes quando a gente deixa de confiar no Senhor para confiar no auxílio humano. Esse auxílio humano pode ser, em vez de uma ajuda, um ferimento contra nós. Outro texto, Jeremias 17:5. Esse é um texto bem clássico, sobre o maldito homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua ajuda, o seu socorro. Jeremias 17:5. Esse todos nós conhecemos. Jeremias 17:5. O que ele diz aí? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Olha só. A Bíblia está dizendo que é maldito o homem que confia no homem. Na minha tradução está aqui, confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só a advertência. Confia no Senhor, não nos homens. Às vezes a gente deposita muita confiança no homem e acabamos nos decepcionando. Penúltimo versículo, vamos ver. Ezequiel 17, 15 a 19. Outra pessoa já pode abrir Amós 5, 4 a 8. Primeiro Ezequiel 17, 5 a 9. E por último, Amós 5, 4 a 8. E assim nós vamos estar terminando. Ezequiel 17, 15 a 19. Ezequiel 17, 15 a 19. O que diz aí? Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará
ou quebrará a aliança e ainda escapará? Por favor, até o 19. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com um grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dado a sua mão. Contudo, fez todas essas coisas, não escapará. Mais uma vez, Deus repreendendo a nação de Israel por confiar no Egito e não confiar no Senhor. Então, olha, de nada adianta o poderio do Egito, de nada adianta a força dos seus cavalos, a força dos seus carros. Tudo isso será um socorro inútil se vocês não confiarem em mim. Por último, Amós, eu falei Amós 5, 4-8. Amós é um dos profetas menores. Está aí logo no final do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Miqueias, um pouquinho antes de Jonas, Abacuque, Zacarias, Amós 5, 4-9. O que ele diz? Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e me vede, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José, como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Aosa e deitais por terra da justiça, procurai que faz o crespo e o óleo, que toma a sombra da noite e manhã, escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Continua. Até o 9. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Amém. É isso aí, olha só. O Senhor diz, olha, em vez de buscar o Egito, as nações poderosas, busquem-me e terão vida. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo. Então está aí, ó. Terminamos com essa advertência do Senhor, dizendo assim, olha, de nada adianta buscar a ajuda do homem, é para o seu socorro. Mas quando vocês me buscam, vocês me agradam. Eu fico feliz, e aí eu concedo a vitória. Amém? Então, para ficar bem gravada essa lição do cavalo e da sua força. A força do cavalo é vã. O socorro dos carros e cavaleiros é vão. Mas no Senhor nós sempre temos a vitória. Porque o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Vamos repetir? O cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Vamos orar? Nessa oração, coloque seus problemas, suas dificuldades, suas crises, seus dilemas na mão do Senhor, dizendo assim, olha Senhor, eu não confio nos cavalos, não confio nos carros, nos cavaleiros de guerra, mas eu estou depositando a minha confiança em Ti. Eu aprendi hoje que a melhor coisa é buscar o Teu socorro, é buscar a Ti, é confiar em Ti para a vitória. E assim sendo, eu confio que a vitória minha contra essa doença, contra esse mal que instalou-se no meu corpo, vem de Ti, Senhor, não do médico, não do tratamento,
não os remédios. Aquela causa na justiça, a vitória vem não por causa da experiência, da habilidade do advogado, mas vem porque eu confio em Ti, que é o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, aquele que realmente cuida da minha causa. Eu sei, Senhor, que esse problema familiar, esse problema que eu estou vivenciando no meu trabalho, na minha família, na minha vida, não vem da ajuda de nenhum homem, não vem de recursos humanos, mas vem de Ti, que me concede a vitória. Por isso eu deposito toda a minha confiança, busco o meu socorro em Ti, que é poderoso e suficiente para me dar a vitória em todas as áreas da minha vida. Assim espero e creio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos então cantar mais uma vez para encerrarmos. Durante esse cântico nós vamos estar trazendo ao Senhor nossas dádivas, nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que nós viemos oferecer ao Senhor. O Jair está dando sinal, por favor, dá um recado aí. Bem lembrado.